Oi pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Vamos retomar as nossas aulas, nossos conteúdos teóricos de lógica de programação utilizando o Python. E a gente parou, ou a gente está aí vendo estruturas de decisão, if, elif e else. Vou trazer para vocês, para a gente dar digamos assim, entre aspas, um ponto final a esse conteúdo. Obviamente que a gente não vai esquecer dele, a gente vai continuar usando ele em outros assuntos que a gente vai ver daqui mais para frente, tá? Mas vamos bater, digamos, o martelo assim para ficar fixado aí na sua cabeça, no teu entendimento. Bom, a estrutura de decisão, pessoal, antes de você pensar na lógica da programação ou utilizar qualquer linguagem, traga isso para a sua vida, né? Para a vida comum do nosso dia a dia. Em toda a nossa vida, a gente vai ter decisões a tomar. Ou aquela decisão que você vai tomar, ela tem uma condição. E daquilo que você vai tomar, que você vai decidir, você pode ter duas respostas no mínimo, né? Dois caminhos, digamos assim. Ou você, daquela decisão, você pode ter várias opções, digamos assim, tá? Uma decisão clássica que eu trago para vocês, para nossa vida, isso acontece com vocês, isso já aconteceu comigo, principalmente quando a gente é criança, adolescente, é aquela coisa clássica: só vou sair se a minha mãe deixar. Não é assim? Então veja, aí nessa estrutura do nosso dia a dia, nessa frase clássica, a gente tem um termo que vai dizer realmente a condição de fato, né? Tem a presença do se. Ó, eu só vou sair se a minha mãe deixar. Então, qual é a condição de eu sair de fato para algum lugar? Se a minha mãe deixar. Se ela permitir eu sair, opa, de boa, eu vou ao shopping, vou sair com os meus amigos, meus colegas, não é assim? Agora, se a mãe disser, ó, você não vai sair não. Qual é o outro caminho, ou seja, qual é a outra resposta? Você vai ficar em casa. Então, veja, essa coisa aí do dia a dia é um clássico aí que eu trouxe para você ver que sempre vai ter decisões no dia a dia. E as decisões que a gente toma, né, que a gente escolhe, tem uma condição, tá? Se a minha mãe deixar, eu vou. Se não, eu não saio. Olha a presença também da outra palavrinha, ó. Se não, que é justamente o else que a gente conhece da programação. Então, veja, o dia a dia, a nossa vida real, ela é transformada lá para a programação. Por quê? A programação, pessoal, ou a linguagem de programação, enfim, ela vai tentar simular o tempo todo a vida real. Porque você traz essa identidade da nossa vida real para dentro de um celular, para dentro de um computador, para dentro de um jogo, correto? Então, tente captar essa mensagem que aí você consegue, digamos assim, codificar a parte da programação. Mostrando aí um pouquinho de conteúdo, como eu acabei de falar, as decisões fazem parte do nosso dia a dia. Sempre temos que decidir o que fazer. E essa decisão, olha só, essa decisão sempre depende de algo, certo? Sempre vai depender de algo ou de alguma condição. Então, a minha decisão, galera, vai depender de alguma coisa. É por isso que tem aqueles testes que a gente faz utilizando o if. Lembre-se que dessa estrutura que a gente viu, if, elif, else, o if e o elif, eles sempre têm um teste para eu fazer. Por quê? Porque é justamente essa condição para eu ter as respostas. Quais são as respostas aqui do nosso exemplo clássico? Sair ou não. Ó, só posso sair se a minha mãe deixar, certo? Então, se isso acontecer, eu vou, ok, eu vou sair, ou se a minha mãe não deixar, eu vou ficar em casa. Note que essa frase, né, aqui do dia a dia, ela tem uma condição. Qual é a condição? Minha mãe deixar. E a partir dessa condição, eu tenho dois caminhos. Por quê?
Se ela dizer sim, eu vou sair. Se ela disser não, eu não vou sair. Agora, tem outras situações no nosso dia a dia, pessoal, que dependendo da condição aqui, pode-se ter vários caminhos, 3, 4, 5 e outras situações. O que é que isso tem a ver? Olha só, né? Decisões. Aqui tem um garoto que tá na frente de 2 caminhos. Ele tem uma decisão. Ele pode escolher ir por esse caminho ou ir por esse outro. E se ele for por esse outro, ele vai ter situações aí que ele vai ter que passar. Da mesma forma, se ele ir por esse outro aqui. Então, é uma decisão do dia a dia. Para isso acontecer, pessoal, ele tem uma condição. Tem uma condição aqui. Se ele quer ir pelo caminho, sei lá, mais bonitinho aqui, ou se ele quer ir pelo caminho que não está asfaltado, digamos aqui. Mas é uma condição. Aqui é um outro exemplo. Também o bonequinho aqui, né, tá numa postura aqui, né, de uma decisão, tá até coçando a cabeça. Ele tem uma decisão para tomar. Mas, veja, ele tem uma decisão baseada numa condição, mas ele tem vários caminhos aqui, ó, tem 5 caminhos para seguir, tá? Então, as decisões do dia a dia que a gente passa, elas vão ser transformadas, sim, dentro da programação. E como é que a gente utiliza para fazer essas decisões? If, elif e else, coisa que a gente já viu lá na prática 5, 6, prática 7, tá bom? Com if, elif e else. O if e o else, só para relembrar, é só quando você tem só 2 respostas. Digamos, sim ou não, aprovado ou reprovado, certo? Maior de idade ou menor de idade. São condições, pode doar sangue ou não. Veja, situações aqui que eu estou falando do dia a dia, que só são 2 respostas, tá? Então, você utiliza if, que tem o teste, né? Tem a condição, e o else é aquele, se não for aqui, vai ser lá no else. Se não for no if, vai ser no else, ok? Agora, quando aparecem situações, até do dia a dia mesmo, em que você tem várias decisões ou vários caminhos, aquela decisão pode surgir vários caminhos, aí vai entrar dentro da programação o elif. Bom, professora, o que isso tem a ver, essas imagens têm a ver com a programação? Tem tudo a ver, pessoal, com if, elif e else. Eu trouxe situações aqui que a gente utiliza e às vezes a gente nem percebe o que tem por trás disso tudo. Ora, todo mundo conhece um joystick. Veja para quem joga, ou no joystick, ou mesmo no teu celular, ou no teclado de um computador, que para você acionar o avatar do jogo, o personagem do jogo, você vai mexer em alguns botões. Tem o botãozinho para pular, o botãozinho para correr, o botãozinho para voltar, o botãozinho para baixar. Veja, são aí, digamos, pular, ir para frente, ir para trás e abaixar, são 4 ações, pessoal. 4 ações, né? Utilizando aqui o exemplo do joystick aí do PlayStation 2, tem aqui, né? Esses outros aqui, quem é acostumado a jogar com PlayStation, mas enfim, também são ações em que você consegue ter algumas situações, também é pular, é correr mais rápido, tá? E quando você aperta determinado botão, você vai fazer determinadas ações. Então, veja, você tem 4 botões desse lado, então você tem 4 ações, 4 caminhos para fazer. Agora, o que depende, professor? Eu fazer uma determinada ação. Olha aí a condição. Ó, se você apertar o botão que tem o símbolo X, vai fazer uma ação específica. Veja, se você apertar, certo? Então, são ações. Veja que você tem 4 situações. Desse outro lado também tem 4 situações. Micro-ondas, professor. O que tem a ver o micro-ondas com a programação? Tem tudo a ver. Quem tem um micro-ondas pode até olhar aí na sua casa, mas quem não tem, tá aí a imagem. Micro-ondas, pessoal, tem algumas funções. Por exemplo, para estourar um saco lá de pipoca. Então, você compra aquele saco específico para micro-ondas, né? A pipoca para micro-ondas. Você coloca lá, você já aperta o botãozinho aqui, que vai estar indicando, para fazer a pipoca. Então, quando você aciona esse botão do micro-ondas, ele já sabe que tem uma pipoca ali dentro, que ele vai
ter um tempo aí determinado até as pipocas estourarem. Aí tem outras funções do micro-ondas, para descongelar uma carne, para fazer até bolo, aqueles cupcake também, já tem alguns micro-ondas que fazem isso. Ou seja, determinados botões, determinadas situações, vai ter determinadas respostas, certo? Outro exemplo clássico é o teu menu do teu celular. Tá aqui. O menu do teu celular, pessoal, você tem várias escolhas, não é isso? Você tem decisões a tomar. Ah, eu quero entrar no Facebook. Quando você clica no ícone do Facebook, o que ele vai abrir? Ele vai ter que abrir o Facebook, pessoal, né? Então, é aquela coisa, ele fica esperando a sua escolha, a sua decisão, e dependendo da condição, qual é a condição? Qual é o aplicativo que eu for escolher aí? Então, se eu clicar no Facebook, ele vai ter que, qual é a resposta que ele vai me dar? Abrir o aplicativo do Facebook, e assim por diante. Clicar no aplicativo aqui do WhatsApp, ele vai ter que abrir as mensagenzinhas lá do WhatsApp. Então, veja, são decisões aqui, e você tem várias decisões. Então, vai aparecer Elif aí muito, né? Utilizando, obviamente, a linguagem de programação Python. Um outro exemplo clássico, não sei se vocês já viram, vocês são mais jovens, né, mais novos, já viram essa máquina aqui de refrigerante, tá? Como é que essa máquina funcionava, professora? Você colocava uma ficha ou uma moeda, né? Você colocava uma moedazinha lá, e aqui você tinha alguns botões de tipos de refrigerantes. Tinha Coca-Cola, tinha o Coate, tinha a Fanta, Fanta Uva, Fanta Laranja, Sprite, tudo os refrigerantes da marca Coca-Cola, né? Então, como é que ele ia saber que você queria a Coca-Cola, ou não a Fanta Uva, ou não a Fanta Laranja? Bom, veja que tem botõezinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 botões. Então, cada botão desse era específico de um determinado refrigerante. Então, se você apertasse o botão, olha só, se você apertasse o botão, por exemplo, do Sprite, aí a máquina lá dentro ia entender, opa, que é Sprite. Então, ele ia pegar o Sprite e ele ia sair aqui nesse buraco, a latinha lá do Sprite. Então, veja, outra situação no nosso dia a dia, máquina do nosso dia a dia, que tem uma programação por trás de if, elif e else, que são estruturas de decisão, tá ok? Um outro exemplo clássico aqui, principalmente agora em época de eleição, é a urna eletrônica, pessoal. A urna eletrônica também é uma máquina, ela é programada, tá, com os números dos candidatos para prefeito, vereador, enfim, e tem um if, elif, else. Como assim? Ora, digamos que tem 3 candidatos a prefeito, o número 10, o número 20 e o número 30. Então, se a pessoa lá que está votando escolheu o número 10, o que vai acontecer? Vai começar a contar votos para aquele que tem o número 10. Se a pessoa escolheu o número 20, vai contar o voto para o 20. Se a pessoa escolheu o número 30, vai contar o voto para o candidato do número 30. Então, veja, outro exemplo do nosso dia a dia que tem estruturas de decisão. If, elif e else. E guarde isso, pessoal. A partir do momento que eu tenho 3 respostas, eu tenho que dar 3 situações, eu vou ter que utilizar o elif aqui dentro do Python, ok? Então, vamos para uma programação aqui prática, de fato? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o Python desde o início para mostrar para vocês e tirar ainda as dúvidas que vocês têm sobre como utilizar o Python pelo notebook ou pelo computador, tá? Então, vou abrir aqui, ó, esse ícone que está embaixo, aqui no meu computador, ou então, você pode procurar ele na barra de pesquisa aí do seu computador, notebook, como IDLE, I-D-L-E, é esse aqui, ó, tá? Você clica e ele vai abrir essa telinha que vocês estão vendo, ok? Essa telinha, pessoal, é o módulo interpretado. Por quê? A ação que você já faz aqui, ele já vai te dando respostas. Por exemplo, eu coloquei 4 mais 5 e ele já me deu essa resposta. Se eu fizer qualquer informação, ele já mostra para mim, já faz ações. Principalmente quando a gente utiliza print ou uma conta, como eu mostrei aqui, tá? Ou input, certo? Ó. Então, usei o print,
chamei a variável nome, ele já me mostrou o que tem lá dentro da variável nome. Então, essa forma aqui é a forma interpretada, ok? Ela funciona? Ela funciona, pessoal. Todas as funções, tudo aquilo que a gente já viu, você pode utilizar por aqui. A diferença desse módulo interpretado para o módulo compilado é o seguinte: tudo que você fizer, e se você errar, já até vimos, né, aquelas situações de erro, você vai ter que refazer aqui no módulo interpretado. No módulo compilado, não. Ele vai te mostrar os erros, você não precisa refazer, você só precisa corrigir onde o erro está, ok? E como é que eu chego nesse módulo compilado, professora? File aqui, ó, File, New, File, ou a tecla de atalho Ctrl N, caso você esteja utilizando um computador ou um notebook, correto? Aí ele vai abrir essa janelinha em branco e você consegue fazer os seus códigos. Ah, professora, eu não tenho computador, eu não tenho um notebook, eu estou usando o celular. É a mesma coisa? Sim, pessoal. Até porque você está utilizando a mesma linguagem. O que muda é que uns podem estar utilizando pelo computador ou notebook e outros pelo celular. Mas não tem diferença porque a linguagem é a mesma, ok? E como é que eu faço isso pelo celular, professora? Eu vou mostrar agora aqui. Eu tenho um simulador aqui de um celular, correto? Veja que eu tenho o QPython, que foi o aplicativo que eu disse para vocês, dei a dica para você baixar, para quem tem um celular. Não precisa seu celular ser o melhor de todos. Um celular simples já faz com que você consiga utilizar o Python. É só você ir lá na Play Store, enfim, ou na Apple Store e instalar. Assim que você baixa e abre o programa, né, ele vai aparecer dessa forma para você. E aqui tá as duas situações, pessoal. Console e editor. O console é o modo interpretado, ok? Então, se você clicar, ele vai abrir essa tela preta. Olha só, terminou aí, né? Ficou os 3 pontinhos. Bem parecido, deixa eu voltar aqui, ó. Bem parecido com a tela lá para quem utiliza o notebook, o computador. Veja, esses três símbolos aí, ok? Então, aqui também vai aparecer, ó. Vou colocar a mesma coisa que eu coloquei no computador, vou colocar aqui agora no celular. Então, nome. E agora eu vou dar o print, chamar a variável nome, e olha só, é a mesma coisa, tá? Ah, professora, e como eu faço para utilizar no celular o módulo compilado? Vou fechar aqui, ó. Vou voltar aqui. Ele volta para a tela lá inicial. E o módulo compilado é o editor. O módulo editor é essa forma em branco, né? Mesma forma aqui que também tem no computador. O módulo, os dois aí agora, né? Tanto no computador como no celular. Depois que você faz todo o teu código, insere todas as suas linhas de código, qual é o próximo passo? Para os dois, tanto para quem utiliza o computador e o notebook, tanto para quem utiliza o celular. É salvar, pessoal. Você tem que salvar aquele teu arquivo do código. E depois ele vai rodar para você, tá? A forma como você salva, como você utiliza, isso aí vocês dão uma olhadinha nas outras aulas, que eu acho que todo mundo já deve saber fazer isso, ok? Mas vamos lá. O exemplo que eu vou fazer com vocês é o exemplo do micro-ondas. Como assim, professor? Vou fazer um programa para ser colocado dentro de um dispositivo, dentro de um micro-ondas. Que a gente vai ter algumas funções, a função de pipoca, a função de descongelar uma carne, a função de assar um cupcake, a função de assar, sei lá, batata frita, enfim. Tá? Vou fazer algumas funções aqui e já aproveitar para te mostrar algumas funçõezinhas a mais do Python, que vai deixar a tua programação um pouquinho mais interessante, ok? Então, vamos lá fazer o programinha do micro-ondas. Lembre-se que para sempre começar um programa, e se você quer informação para utilizar no teu programa, você vai ter que utilizar a função input, ok? A função input, ela vai justamente receber informações e vai armazenar dentro de uma variável. Mas óbvio que
quem vai dizer qual é o tipo de pergunta, né? Aquilo que você quer como informação é você. Você vai dizer o que você quer receber de informação. Então, vamos lá. Mas nada impede, pessoal, que eu incremente esse programa. Para ficar um pouquinho mais bonitinho, eu posso utilizar, assim, o print. Como assim, professor, o print? Para fazer algumas coisas bonitinhas, como eu falei, tá? Eu posso fazer, por exemplo, assim. Isso depende muito da criatividade de cada um. Não se preocupe com isso. Mas veja aqui no final como é que vai ficar. Vou utilizar agora aqui o input de fato com a variável. Eu vou usar a variável OP. Essa variável OP vai ser a minha variável de opção, ou das funções, enfim. E agora eu vou utilizar o seguinte. Eu vou utilizar o int porque as minhas respostas vão ser em relação a número. Cada função vai ter um número. Por exemplo, a função da pipoca vai ser o número 1. A função de descongelar uma carne vai ser o número 2, tá? Até para facilitar a nossa vida. Agora eu vou dizer assim. Então, veja só, eu coloquei 4 funções aqui, ó. Pipoca, descongelar, assar e bolo. E essas funções, elas têm um respectivo número. Então, a pessoa, quando colocar lá alguma coisa dentro do micro-ondas, ela não vai escolher o que ela vai querer, né? Então, ela vai escolher de acordo com o nome aí da função. Então, ela vai apertar o 1, o 2, o 3 e o 4. Obviamente, pessoal, aqui na situação simples do Python, né? Não tem como a gente ainda, por enquanto, colocar literalmente o símbolo ou a imagem lá que tem, de fato, no micro-ondas. Aqui, estou mostrando para você a lógica que acontece por trás lá do micro-ondas. Essa é a forma. E agora eu vou fazer os meus testes, as minhas decisões. Veja, aí você pode se perguntar, professora, quantas respostas eu vou ter aqui? Quantos caminhos eu vou ter? Pessoal, a própria, digamos aqui, o menu do micro-ondas, desse nosso micro-ondas simples, vai te dar uma dica. Ó, eu tenho aqui o tempo da pipoca, eu tenho o tempo do descongelar, do assar e o do bolo. Veja, 4 situações. Vou ter que fazer 4 respostas, porque são situações diferentes, correto? Então, no mínimo, você vai ter 4 respostas aqui. Se eu tenho mais de 2, quem é que entra na jogada? Elif. Então, eu vou utilizar if, elif, certo? No mínimo, ok? Professora, e o else? Eu falei em aulas passadas que o else, até demonstrei também, você pode voltar nos vídeos, que o else não necessariamente é obrigatório você colocar, mas ele é importante para a programação e eu mostrei o porquê de algumas situações que o else é importante, tá? Mas nós vamos botar o else aqui também, ok? Então, a gente vai ter que fazer 4 testes, porque cada uma dessas situações são coisas diferenciadas, ok? E o else vai ser aquilo que não está aqui. Vai que a pessoa digita uma coisa que não está dentro desse menu. Então, o else vai dizer, nada foi colocado. Enfim, a gente vai chegar lá. Então, vamos lá. Agora, eu vou começar meu teste. Como é que eu começo meu teste? Com o if. If o que, professora? A pessoa vai clicar lá, vai digitar qual é a função que ela quer e essa informação que ela digitou vai ser colocado dentro da variável. Exato, a variável OP. Então, é essa variável OP, pessoal, que tem toda a informação. E é ela que diz, a pessoa digitou 2. Eu tenho um 2. Então, você tem que fazer isso. Então, é na variável OP que está toda a informação que foi digitada. Então, é em cima dela que a gente vai fazer os nossos caminhos. Como assim? Se a variável OP acabei de colocar aqui, foi igual, lembre-se que igual são 2 iguais. Então, se a variável OP for igual a 1, e aqui não precisa das aspas duplas, por quê? Por quê, professor? Porque tem um int antes aqui, tá? Já estou dizendo que aquilo que vem como resposta vai ser um número inteiro, ok? Então, se
o que tiver dentro de OP for igual a 1, eu vou dizer assim, vai começar a contar, eu posso dar uma informação, vai aparecer naquele visor, né, lá do micro-ondas, assim, ó, pipoca, certo? Mas note que todo micro-ondas, ele tem um tempo, não tem? Às vezes é 10 segundos, 30 segundos, correto? Então, professora, eu queria realmente que funcionasse depois de tantos segundos, sei lá, mostrasse lá no visor de novo que está pronta aquela refeição, aquela comida, aquilo que você colocou, obviamente, dependendo da situação aí, da função que você escolheu. Como é que eu faço isso, professora? Aí é que o que eu vou mostrar o a mais de hoje, tá? Que é um tempo. O Python e qualquer linguagem de programação, pessoal, tem algumas funções que a gente pode mexer com o tempo, que ele vai esperar um determinado tempo e é como se ele ficasse suspenso, né? Ele fica lá suspenso ou parado por algum determinado tempo que você vai escolher e depois ele retorna de novo. Como é que a gente faz isso? A gente vai utilizar a função chamada time.sleep, ok? Traduzindo ao pé da letra, sleep lá do inglês significa dormir, né? Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que ele vai ficar parado, ou, entre aspas, dormindo tantos segundos. O número que a gente vai colocar aqui agora significa segundos. Então, se eu quero que ele fique 20 segundos, 30 segundos, aí eu boto. Se é 20 segundos, eu coloco o 20, tá? Mas não basta só fazer isso, ok? Essa é a função time.sleep, mas para isso aqui funcionar, para essa função funcionar, eu tenho que ir lá no início do programa, e é recomendado assim, que você faça um import. O que é isso, professora? Algumas coisas existem aqui em qualquer linguagem de programação, mas se tratando de Python, tem algumas funções que já existem prontas, certo? Que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas eu já estou abordando isso com vocês. Para usar essas funções, a gente precisa importar elas. Como assim? Elas já estão no Python, mas quando a gente vai utilizar, a gente tem que dizer, ó, a gente vai utilizar determinada função. Então, a gente vai ter que importar para o programa para ele reconhecer, tá? É mais ou menos esse o sentido. Então, eu faço o quê? O import time. Pronto, só isso. Professor, e por que tem que ser no início? Questão das boas práticas de programação, tá? Então, toda vez que você está fazendo o programa e aquele programa precisa de funções externas, digamos assim, você vai importar para dentro do teu código algumas coisas que você vai utilizar a mais, certo? Além de print, input, que a gente já conhece, né? Aí você faz esse import e chama o nome dessa biblioteca que tem a função, no caso aí do sleep, ok? Então, as boas práticas diz que você faça isso lá no comecinho do programa, né? Do comecinho do código, ok? Então, fiz isso, já importei. O que vai acontecer? Ó? Só para te dizer aqui mais ou menos o que aconteceu. Ou o que vai acontecer. Então, vai o seguinte. Se a pessoa digitar o 1, ele vai entrar aqui dentro, né? Opa, vai ver que a opção é igual a 1. Aí vai mostrar, ó, pipoca. Como se, só para mostrar que você realmente escolheu pipoca. Aí ele vai esperar aqui 20 segundos. 1, 2, 3, 20. Passou os 20 segundos, ele, mostra essa informação do print. Pronto. Tipo micro-ondas, né? Quando a gente bota e fica lá rodando, fica contando lá o tempo. Terminou o tempo, ele dá aquela buzinadazinha, dependendo do micro-ondas, um alerta, digamos assim, é porque já está pronto aquilo ali que você colocou e você vai lá só retirar. Então, é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Igual, de fato, é no micro-ondas. Terminou? Não. Você vai continuar, porque eu só fiz da função 1. Tenho que fazer para os demais. Mas observe, pessoal, a lógica para os demais vai ser igual. O que vai mudar? Vai mudar só aqui a opção, porque eu tenho que testar para a opção 2, para 3 e para 4. Professora, eu vou continuar utilizando o if? Não, agora você vai continuar com o elif, correto? Mas a lógica é igual. Se, e a tradução do elif também é o se, eu posso até fazer assim, ó,
Seleciono o que eu já fiz, copio e colo. Para agilizar, o que eu vou fazer agora? É só mudar, pessoal. Em vez de pipoca, qual é o 2? É o descongelar, certo? Posso utilizar ao mesmo tempo, obviamente mais ou menos, enfim. Vou até mudar aqui para quando a gente estiver rodando o programa, não for a gente perder tanto tempo, tá? Vou colocar aqui no descongelar como se fosse 10 segundos, tá? Até para andar mais rápido. Ó, já aproveito, ó, fiz logo a seleção do Elif do 2 aqui, o todo. Copiei e colei. Agora eu vou mudar aqui só o 3, que é a opção 3. Não é mais descongelar, é assar. Vou alterar o tempo aqui também. 15 segundos. Tenho mais teste, professor? Tem o 4. Se ele apertar o 4 é o bolo, né? Então, continua com o Elif, tá? Agora, a função que a pessoa escolheu foi o bolo. E ele vai passar, sei lá, 20 segundos. Obviamente que não é 20 segundos, né? Mas, ok. Já fiz todos os meus testes, pessoal? Já, ó. Opção 1, opção 2, 3 e 4. Tá aqui. As que tinha lá no menu. Professora, e se a pessoa, por acaso, não digitar nada ou tentar forçar alguma coisa que não exista? É aí que vem o else, pessoal. E o else, olha só. O else tem algum teste que eu fiz aqui depois? Não, porque o else não precisa de teste, ó. Veja, e aí você pode olhar os outros vídeos que a gente já fez, esses programas, você vai observar sempre que nunca tem teste com o else, pessoal, tá? Só tem teste com o if e com o elif. Esse teste, professor, é o que mesmo? É a condição, galera. É a condição disso aqui existir. Lembra lá daquela historinha clássica, se você vai sair ou não? Qual é a condição? A sua mãe deixar. Então, se a sua mãe deixar, você sai. Tá? Então, para você sair, a sua mãe tem que ter deixado. Veja que para uma coisa acontecer, depende de uma condição. Tá? Então, para isso aqui acontecer, a opção tem que ser igual a 1. Para essa situação acontecer, a opção tem que ser igual a 2. Veja que eu estou fazendo os testes para cada uma dos caminhos que eu tenho aqui nesse menu aqui do micro-ondas, ok? Então, se a pessoa digitar nada ou forçar alguma coisa, o que eu vou dizer? Aqui no print do else, né? Não existe essa função que ela está querendo fazer. Não existe essa função. E aí ele não faz nada, certo? E que eu vou incrementar um pouquinho mais, eu vou selecionar isso aqui, vou colocar logo aqui embaixo, copiar, colar e vou colocar lá embaixo de tudo, certo? Vamos ver como é que tá ficando, como é que vai ficar isso aqui, tá? Vou rodar aqui, ó, no Run módulo, você vai ter que salvar, a mesma coisa do celular, vai ter que salvar, correto? Escolha o local que você queira salvar, coloque um nome, vou colocar aqui, ó, microondas.py, que é o arquivo em Python, e salva. Depois que você faz isso, ele vai rodar o programa. Tá aqui o programinha, ó, olha só, né? Deixa eu botar aqui um do lado do outro, certo? Então, vejam aquelas linhas que eu utilizei com o print, né? Para fazer, era mais ou menos isso que eu queria fazer. Professora, por que ficou um embaixo do outro? Né? Um pipoca, depois veio os outros embaixo do outro. Lembre-se o /n que tem aqui, tá, pessoal? E aí ele vai pedir para você escolher aí o que você quer, né? Eu posso melhorar isso aqui? Aqui as opções, posso. Deixa eu melhorar aqui, fazer uma coisa bem bonitinha mesmo. Deixa eu fechar aqui, ok. Deixa eu voltar para cá, ó. Depois do bolo, eu vou dar um /n de novo. Vou colocar aqui, ó, escolha. E vou dar os 2 pontos, certo? Vocês vão ver agora o que exatamente eu quis fazer, certo? Tem as opções, né? As funções que tem aquele micro-ondas, eu botei assim, ó, escolha.
Qual que você quer, né? É pipoca, é descongelar, é assar, é fazer o bolo. Ah, vou agora testar com vocês de um por um. Eu vou escolher aqui um que é a pipoca. Ele vai fazer a pipoca, ó. Aí ele vai contar 5 segundos e vai depois mostrar pronto. Então, tá vendo, né? Se a gente tivesse aquele sonzinho, né, para aplicar, a gente poderia aplicar. Mas pode aqui no Python também colocar um sonzinho, tá? Vou mostrar já já para vocês, aqui vai ficar no finalzinho do vídeo. Ok? Deixa eu rodar de novo. Agora eu vou escolher, que é o descongelar. Você vai notar que vai ficar um pouquinho maior o tempo, né? 10 segundos, ó, 2. Ó, entrou aqui no descongelar, ele vai contar 10 segundos, tá vendo? Tá contando aqui. Depois dos 10 segundos, ele vai mostrar o pronto. Ah, tá? Opa, pronto. E essas linhas aqui, né? Essa linha aqui de baixo, tá? Essa outra linha aqui, entre, digamos assim, o menu, né, e a informação, é essa aqui, ó. Certo? É essa aqui. Essa aqui que eu estou selecionando é essa aqui. E essa última lá é essa aqui. Ok? Tentei fazer tipo aquele menuzinho aqui e tal, mas enfim. Quase deu certo, né? Agora, eu só vou rodar mais uma vez e escolher uma opção que não existe aqui. Não é nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4. Eu vou escolher qualquer outra coisa, será 0. O que ele vai dizer? Não existe essa função. Olha a função, a importância da função do else, tá, pessoal? Escolhi qualquer coisa que não está dentro do menu, mas ele me deu uma resposta, ele me deu um feedback. Ó, aquilo que você escolheu não faz parte aqui do menu do micro-ondas, não existe essa função, tá? Então, tem como você fazer isso, por isso que o else é importante. Muitos alunos perguntam, professora, eu posso fazer o código sem o else? Pode, mas caso alguma situação, o usuário force alguma coisa, o programa vai ficar parado, não vai dar nenhuma resposta, certo? Quer ver? Vou tirar o else aqui, ó. O programa roda sem o else, pessoal, normal. Mas, digamos que nesse, ó, vou escolher o 1, né? Aí ele vai rodar normal, pipoca, vai passar 5 segundos, vai colocar o pronto, certo? Agora, eu vou escolher algo que não exista. Agora, não tem o else. Veja que não tem o else aqui. Eu apaguei o else, correto? Vou colocar um set. Não existe nenhuma função set. O que ele vai fazer? Ele simplesmente termina o programa, pessoal. Não nos deu nenhuma informação. Simplesmente encerrou o programa. É ruim isso para quem é usuário. Bom, não me deu nenhuma resposta, nenhum feedback, né? Então, veja, analise a função, essa função que o else tem, esse algo especial que o else tem. Veja, sem ele o programa funciona sim. Agora, com ele o programa fica completo. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? E para finalizar, vou mostrar para vocês como é de fato. Professora, eu posso colocar, quando termina lá o tempo do micro-ondas, às vezes ele dá aquele sinal sonoro, né? Um alerta, enfim, dá um bip. Tem como eu fazer isso aqui no Python? Será? Tem sim, pessoal. Veja, é algo que eu preciso de coisas externas para emitir esse som, então eu vou utilizar alguma biblioteca de fora, alguma função de fora, e aí volto, né? Eu vou utilizar um import, só que vai ser outra biblioteca, tá? O time é só para essa função sleep e tem outras funções também. Mas vai ter uma outra biblioteca aqui que a gente vai utilizar para fazer esse som, esse bip. Vamos lá ver qual é? Então, para a gente colocar aqui esse som, nós vamos ter que importar uma biblioteca chamada WinSound, certo? Ou seja, é um som, ok? Então, a gente vai utilizar essa biblioteca que vai ter esses sons. E nós vamos colocar aqui, ó, depois que ele passa o tempo, ele vai emitir esse som. Como é que a gente colocaria aqui? WinSound, certo? Que a função é a biblioteca, bip, certo? Agora, entre parênteses, a gente vai colocar 2 números. Vou até colocar aqui separado por vírgula.
Esse primeiro número que eu vou colocar aqui, pessoal, é a frequência desse som, tá? Quanto maior essa frequência, mais alto ou mais agudo aquele som vai se tornar. Essa frequência, eu vou até colocar aqui entre comentário, né? A frequência, qual é o mínimo e qual é o máximo para essa frequência, professor? Essa frequência, ela vai de 37 Hz a 32.767. Então, esse primeiro número aqui, que vai ficar, né, antes da vírgula, para o lado aí esquerdo, é o número entre esses números aí, intervalo, né? Veja só. Então, eu vou colocar aqui 1000, tá? 1000, ou seja, é essa frequência. Então, a gente vai ver aí, ou ouvir, né, como é que vai se proceder isso. E esse outro número, depois da vírgula, é o tempo que aquilo ali vai ficar produzindo aquele som. No caso aqui, é em milissegundos, tá? Se eu colocar 1000, significa que é 1 segundo. Se eu colocar 2000, 2 segundos. Eu vou colocar aqui 5000, certo? Então, vamos ver como é que vai estar saindo isso aqui, ou como vai sair isso aqui. Vou colocar para rodar. Vou fazer a minha escolha, né? Eu vou escolher o 1, porque eu só fiz aqui essa questão do som só para o 1. Então, ó, depois que ele contar os 5 segundos do time sleep... Opa, deu um erro aqui. Vamos ver o que é. Wind sound has no attributes beep. Opa, pessoal. Ó, tá vendo? Por isso que é bom mostrar os erros para vocês, tá? Por que deu erro, professora? É porque esse beep eu coloquei foi minúsculo. A função mesmo do beep, esse B, tem que ser maiúsculo, tá? Maiúsculo. Só isso. Só por causa disso. Aí tem muitos alunos, professora, só por causa disso deu um erro. Pois é. Por isso que a programação ela tem que ser de maneira correta, tá? Então, vamos lá de novo. Escolha 1. Vai passar o tempo do time sleep. 5 segundos dando essa piada. Ai, você observou, pessoal, que passou 5 segundos desse som com essa frequência de 1000 Hz. Foi bem agudo. E aí, depois que ele passa esses 5 segundos aí, desse alerta, aí ele mostrou o pronto, tá? Então, você pode fazer isso também, utilizar esses sons. Agora, um detalhe, essa biblioteca de Wind Sound, ela só funciona para quem tem computador ou notebook, tá? Eu não sei se pelo celular vai dar certo, eu nunca testei. E fica aí o desafio para você testar, para ver se dá certo pelo celular. E depois vocês me falam aí, comentam se deu certo aí pelo celular, tá bom? Então é isso, galerinha. Essa foi a nossa aula de hoje para reforçar esse conteúdo de if, elif e else, que são as estruturas de decisão aqui na linguagem de programação Python. Tente refazer esse programa do micro-ondas, faça ele, teste ele, tente implementar outras coisas nele, ou tente, a partir dele, implementar uma outra situação, um outro código, tá bom? Daquilo que você queira fazer. Importante, como eu sempre falo, é você praticar. A regrinha mágica da programação é a prática, ok? Então é isso, bons estudos!